Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian. E depois de um tempão eu estou de volta para poder responder um book tag que tá o quê? Muito famosa, popular no Booktube, que tá todo mundo respondendo, que é a anti-TBR book tag. Basicamente, no mundinho do Booktube, a TBR é o seguinte, é quando você lista os livros que você quer ler naquele mês, naquele semestre, trimestre, enfim, que são os to be read, os livros que você quer ler. Então, a anti-TBR são os livros que você não quer ler, que você não tem essa vontade de ler. Então, eu vou estar respondendo essa book tag aqui no canal. E o link de quem faz essa book tag e da pessoa que traduziu essa book tag, se não me engano, foi Paulo Ratos, do Livraria em Casa, que ele que traduziu, trouxe essa book tag aqui pro Brasil. Os links vão estar todos aqui no box de descrição desse vídeo. Mas antes de começar a responder essa book tag, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque todo segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no História Ruvian. E também fica o convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é o História Ruvian, que assim a gente tem contato muito mais próximo. Pergunta número 1. Um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. No caso aqui, eu não vou responder um livro em si, e sim uma série, que é a série da Rainha Vermelha, se eu não me engano, que eu já vi muita gente comentando essa série dos livros, e apesar de alguns comentários positivos que eu já ouvi falar dessa história, a trama em si não prendeu, a sinopse não prendeu, então eu não tenho muita vontade de ler. Talvez eu possa mudar de ideia no futuro, talvez, mas nesse atual momento eu não tenho essa vontade de ler os livros, procurar ler essa série, mesmo vendo muita gente falando dessa série. Lendo os livros não foi uma série, um livro que me despertou o interesse assim para poder ir lendo, acompanhar. Pergunta número 2. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo? Para essa pergunta eu vou ter que responder a um livro clássico, que na verdade eu tentei ler esse livro em 3 ocasiões diferentes da minha vida, com 3 idades diferentes, que é O Morro dos Ventos Uivantes. A primeira vez que eu fui tentar ler esse livro eu tinha uns 13 anos por aí, que foi naquele auge de Crepúsculo, que lançaram aquela edição lá de O Morro dos Ventos Uivantes, falando que era o livro favorito da Bella do Edward, e eu, como uma boa fã de Crepúsculo, falei, vou ler o livro. Leitura não fluiu. Anos depois, aos 18 anos, tive que ler esse livro pro colégio por 3º ano, tentei ler, não consegui, larguei, abandonei, achei chato, fui tentar ver o filme, mais chato ainda. Aí depois eu, com meus 20 e poucos anos, 22 anos, falei, vou tentar dar mais uma chance. Também não consegui terminar o livro, acabei abandonando. Então é um livro que, tipo assim, já tentei ler 3 vezes, em 3 etapas da minha vida diferente, que eu estava com uma cabeça diferente. E mesmo assim não foi um livro que fluiu, que não chamou minha atenção. Então eu não tenho esse interesse de ler. Já tentei 3 vezes, foi o suficiente. 3. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. Pessoas, por favor, não me crucifiquem com essa resposta, por favor, eu estou implorando para vocês. Mas um autor, uma autora que não tem interesse assim de ler os livros, são os livros da Paulo Pimenta, porque eu tenho meus 24 anos, eu sinto que eu já não sou mais o público alvo das histórias dela, e apesar de ver vários comentários positivos, saber que o livro dela marcou muita gente, que muitas pessoas começaram a se interessar pela literatura por conta dos livros dela, que a Paulo Pimenta tem um papel muito importante nesse cenário nacional contemporâneo. Ela é uma autora que eu não tenho muito interesse de ler, mas é porque eu sei que hoje em dia eu não sou o público-alvo das histórias dela. Talvez se eu fosse um pouquinho mais nova e tivesse, talvez teria interesse de conhecer a série, fazendo meu filme e assim por diante. Só que hoje, aos 24 anos, eu sei que eu não sou o público-alvo da Paulo Pimenta. Eu admiro muito ela como escritora, os livros dela, todo esse trabalho dela. Mas por eu não ser o público-alvo, eu não tenho esse interesse assim de ler os livros dela. Pergunta número 4. Um autor problemático que você não pretende ler seus livros? Eu acho que essa resposta daqui é muito óbvia, que é a J.K. Rowling. Que a J.K. Rowling, eu realmente me decepcionei muito com isso, com os posicionamentos transfóbicos dela, que por sinal eu sou totalmente contra a todas essas falas que ela vem falando, todo esse posicionamento. Eu me decepcionei bastante com ela. E apesar de Harry Potter ter um carinho muito grande na minha vida, de ter uma importância muito grande na minha vida como leitora, porque foram os livros que eu comecei a ler por conta de Harry Potter, eu sempre vou ter esse carinho pela série de Harry Potter e tudo mais. Porém, depois de todas essas polêmicas com a autora, de todas as falas transfóbicas dela mostrando que ela não está disposta a ler, tentar aprender, mudar o ponto de vista dela, eu decidi que eu não quero ler mais nada dela, desses novos livros, trabalhos dela, ainda mais dessa série do detetive dela. E por sinal, doei alguns livros da autora que ela escreveu pós-Harry Potter, porque não tem interesse em manter. Ainda amo Harry Potter, é uma série que tem uma importância muito grande na minha vida,
mas eu não tenho vontade de ler nada novo que a autora publica, que ela tá escrevendo. Pergunta número 5. Um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é para você. Um autor que eu amava e que hoje eu sei que realmente que não é pra mim, que eu não gosto assim tanto dos livros, que eu não me identifico, é o Nicholas Sparks. A Bruna adolescente de uns 12, 13, 14 anos de idade amava Nicholas Sparks, só tinha Nicholas Sparks aqui numa estante, só que hoje eu não tenho muita vontade de ler os livros do autor, eu não me identifico tanto, então pra mim é um autor que hoje em dia pra mim eu não tenho mais essa vontade de ler, não me identifico assim com os livros dele, não me dá essa vontade assim de ler. E pra essa pergunta eu acho que eu talvez tenha que citar o Neil Gaiman, porque eu sei que ele é um autor brilhante, maravilhoso, foda, que escreveu vários livros incríveis, mas a minha trajetória com o Neil Gaiman, eu já tive livros muito bons dele que eu já li, e outros livros muito ruins que eu não gostei. Não que sejam livros ruins, mas é que não funcionaram pra mim. Então fico assim um pouco incerta com o Neil Gaiman, mas eu sinto mais a vontade de ler os livros do Neil Gaiman do que de Nicholas Sparks. Pergunta número 6. Um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou? Um gênero que eu já tentei curtir, que eu já tentei ler livro desse estilo, é livro de autoajuda, mas não rola, não consigo gostar. Respeito de quem gosta, respeito quem lê, mas pra mim não funciona, então eu prefiro não tentar forçar. E além de livros de autoajuda, que eu não gosto muito desse estilo de gênero, eu também não sou de ler muitos livros de poesia, mas não é que eu odeie ou que eu não tente, que eu não curta muito. Eu que não tenho esse costume de ler, mas os livros que eu já li, eu gostei bastante, me marcaram, então eu tenho vontade de ler um pouco mais, mas o de fato que eu realmente não curto, já tentei, mas não vai por nada, é livro de autoajuda. Pergunta número 7. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Pode ser um livro que você já se desfez ou até mesmo um livro que você pegou emprestado na biblioteca ou com um amigo e devolveu sem lê-lo. Eu sou o tipo de pessoa que toda vez que eu vou comprar algum livro eu penso bastante, eu realmente quero esse livro, eu realmente vou ler esse livro, eu tenho esse interesse e toda vez que eu compro um livro eu faço questão de ler o livro. Pode estar sendo uma leitura horrível, horrorosa, eu falo assim, meu Deus, que ódio estar lendo isso, mas eu faço questão de acabar na força do ódio. Se eu comprei pelo livro, se eu paguei, não importa, se eu peguei esse livro, eu faço questão de acabar. Inclusive eu sei que eu sou muito teimosa, que isso até é um erro meu, que eu acho que a gente não deve ficar insistindo em leituras que não estão fluindo, que não tá sendo uma coisa prazerosa, até porque você pode acabar indo pra uma ressaca literária, mas eu sou esse tipo de pessoa que se eu compro um livro, eu pego emprestado, eu leio na força do ódio, mas eu leio e acabo. Depois eu posso desfazer, mas eu leio e termino para poder criticar com propriedade. Então, para essa pergunta, eu vou ter que responder um livro que eu ganhei de aniversário e que, na verdade, eu tentei ler esse livro algumas vezes, mas também não fluiu e eu acabei doando para alguém que pudesse aproveitar melhor. Estou falando do livro S, O Navio de Teseu, que na verdade são 2 histórias em uma, então são 2 títulos, então não sei qual que é o certo a respeito. É uma ideia brilhante desse livro, eu não vou negar. É um material impressionante também essa edição, que eu fiquei... É lindo demais, só que não foi um livro assim que me conquistou. Eu tive um pouco de dificuldade com essas 2 histórias ao mesmo tempo, às vezes acabava sendo um pouco confuso. Pra mim não rolou, então eu acabei passando pra frente, porque eu sou uma pessoa que eu odeio comprar um livro e deixo ele parar num instante sem eu ler, então eu sempre faço questão de ler. Pode estar sendo horrível, mas eu faço questão de ler e depois passar pra frente. Eu acho que esse foi o único caso de um livro que eu acabei ganhando de aniversário. Eu tentei ler várias vezes, não consegui e achei melhor passar pra frente para que alguém pudesse aproveitar melhor ele, ler ele, porque aqui em casa só ia ficar parado, mofando na estante e eu odeio isso. Eu sempre prefiro passar pra frente os livros que eu já li, hoje não me identifico tanto, que não me marcaram tanto, ou que eu sei que eu não vou ler, então doem livros. Queria deixar essa mensagem importante, que eu acho sempre importante ressaltar isso, pra gente poder estar doando, movimentando nossos livros. Pergunta número 8. Uma série de livros que você não tem interesse de lê-lo, ou uma série que você começou e não pretende terminar? Para essa pergunta, eu vou ser obrigada a responder a trilogia Verão, da Jenny Han, que eu comecei a ler ele o primeiro e o segundo, e meu Deus do céu, se no primeiro eu já fiquei um pouco irritada com algumas coisas, no segundo foi ainda pior, que eu fiquei mais revoltada ainda com o que estava acontecendo. O triângulo amoroso desse livro é péssimo demais, a personagem principal, a Belle, me irritou demais. Pelo amor de Deus, que livros chatos, pelo amor de Deus, eu não aguentei. Aí nisso, que eu já estava saturado com o segundo livro, eu falei, vou pesquisar sobre o terceiro para ver se vale a pena ler, se vale a pena eu realmente demandar, gastar meu tempo com essa série para poder finalizar essa trilogia. Aí depois que eu descobri de tudo que rolava no terceiro livro, eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus, vou investir meu tempo em outra coisa, não vale a pena. Eu amo a Jenny Han, eu amo o livro lá, a trilogia de Para Todos os Garotos, mas essa trilogia de Verão, pelo amor de Deus, foi muito sofrido.
Tanto é que eu acabei largando, não fiz questão de terminar e nem faço questão, porque, sério, foi sofrido até o segundo. Depois que eu descobri o que rolava no terceiro, pelo amor de Deus, não tenho paciência e nem tempo para ler. Pergunta número 9. Um lançamento recente ou que será lançado em breve que você não está interessado em ler? Eu acho que o lançamento que tá mexendo com todo mundo é do novo livro da Sarah J. Maas. E eu não estou com muita vontade de ler esse livro. Talvez eu possa acabar mudando mais para frente, resolver ler. Só que nesse atual momento, eu, Bruna, não estou com vontade de comprar, não me chamou muita atenção. Então, no momento, eu não vou ler. Mas nada me impede no futuro de eu ficar assim, meu Deus, quero ler essa história, tá todo mundo falando bem, fui comprada por essa sinopse. No momento eu não tô assim, mas tudo pode mudar e eu posso querer ler esse livro e ficar desesperada e ficar panfletando ele aqui no canal caso ele seja bom. Mas no atual momento eu não tô com essa vontadezinha não, no momento ainda não me conquistou pra eu poder ler. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa muito like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos por semana aqui no Escritora Rúvia. E aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, porque tá todo mundo respondendo esse book tag, tem polêmica, gera biscoito, tudo que o pessoal adora, então já compartilha com o pessoal, porque sério, eu me diverti com esse vídeo, apesar de estar um pouco tensa, mas eu me diverti gravando ele. E também aproveita e me conta aqui nos comentários, responda aqui essa book tag junto comigo, que as perguntas vão estar aqui no box de descrição, então vou olhando essas perguntas, respondendo essa book tag comigo, me contem aqui se você se identifica com alguma das respostas, e se você já ler algum livro que eu falei que eu não tenho tanta vontade de ler, talvez tente me convencer do contrário, apresentar outro ponto de vista, porque, como eu falei, a gente está em constante mudança, evolução, e por isso eu falo, nunca diga, dessa água não bebereis, porque amanhã você pode estar nadando nessa água, você pode estar bebendo, então nunca diga nunca. Então me conta aqui nos comentários, vamos ter essa conversa, essa troca de comentários, que eu adoro poder conversar, ter essa troca de experiência com vocês. Muito obrigada e até a próxima!